O bolsonarismo começa a rachar. Os protestos de hoje foram praticamente um ultimato de parte do bolsonarista ao presidente Bolsonaro. Ou ele começa a impor a agenda fascista que ele prometeu e que fez com que esse pessoal fosse tão leal a ele, ou eles vão achar outro fascista de estimação, e já há dois candidatos, Abraham Weintraub e Ernesto Araújo, dois ex-ministros do Bolsonaro. Inclusive, foi bem, lembra da foto? Isso foi bem simbólico. O dia em que o Abraham Weintraub foi demitido e ele abraçou o Bolsonaro, e ele abraçou o Bolsonaro assim, como um amigo, e o Bolsonaro o abraçou com uma cara assim, uma cara de bunda. Desculpa o termo, mas essa era a cara do Bolsonaro abraçando. Por quê? Porque o Bolsonaro já viu ali que tinha um problema. Mas o Bolsonaro não pode falar abertamente, porque muita gente respeita esses dois no bolsonarismo. Qual era o problema? O problema é que eles querem tomar o lugar do Bolsonaro. E o Ernesto Araújo deixou isso claríssimo hoje. Boa parte dos bolsonaristas começaram a chamar o Bolsonaro de frouxo. Eu até falei aqui há algumas semanas, eu venho falando isso. Mas agora começaram com força, porque agora foi o ultimato. Ernesto Araújo fez uma série de tweets, depois eu vou mostrar aqui, em que ele critica o governo Bolsonaro. Ele fala que o governo Bolsonaro se tornou um governo sem alma. Ele praticamente chama o Bolsonaro de frouxo. Fala, Bolsonaro deixou as instituições, deixou o sistema. Eles adoram falar contra o sistema. Bolsonaro deixou o sistema tomar conta de tudo do governo. O Bolsonaro não fez nada. O governo virou um governo sem alma. Isso vindo de um ex-ministro que era o ministro mais querido pelo bolsonarismo, isso tem um peso muito grande. E aí, isso se associa com as falas do Abraham Weintraub, que fala a mesma coisa com outras palavras sempre. Fala até que o Bolsonaro está colocando vários cavalos de Troia no governo. Boa parte dos rachas internos do bolsonarismo são criados pelo Weintraub e agora pelo Ernesto Araújo, porque até então ele defendia o governo, mas foi descartado e agora ele começa a atacar o governo. Só que tem uma coisa, o Ernesto Araújo muito provavelmente vai depor na CPI da Covid. Então olha só, o problemão que o Bolsonaro está vendo lá na frente, ele está sendo pressionado por gente importante do bolsonarismo, de dentro do bolsonarismo. Eu vou falar disso, eu vou mostrar aqui o post do Ernesto Araújo, o que está acontecendo, que o Bolsonaro não esperava tiros vindo do próprio lado. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair? Então se inscreve aqui no Plantão Brasil, curte o vídeo, que aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro. Quando? Todos os dias. Tem gente que assiste o vídeo e já sabia que eu ia falar isso. Porque a gente faz mesmo, todo dia tem vídeo aqui. Quando não tem aqui, é raro não ter. Acho que nos últimos 6 meses tem vídeo aqui todos os dias, sem exceção. E quem acompanha o canal sabe. Tem no TikTok, tem no Twitter, tem no Instagram, no Facebook, nas ruas. Hoje a gente está rodando em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Está rodando em outra cidade de Minas Gerais. A gente está rodando em mais de 10 cidades entre hoje e amanhã no Rio Grande do Norte. E em 5 cidades da Paraíba. Eu recebi já os vídeos de Santa Rita do Sapucaí, mas eu quero mostrar aqui no canal o vídeo em Garanhuns, que eu falei no vídeo anterior sobre o nosso carro de som de Garanhuns, que virou caso de polícia e tudo mais. Mas rodamos hoje denunciando a censura que a gente foi submetido e denunciando o governo Bolsonaro, denunciando tudo isso. A gente só não pode rodar com a música do Plantão Brasil lá em Garanhuns, porque tá censurado até segunda ordem da justiça, sabia disso? Estamos censurados nesse momento. Quem quiser ajudar com as nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay, Apoia-se e as minhas outras redes sociais, siga lá também. Mas se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos fazer a onda vermelha para ir para cima desse desgoverno. Agora eu vou falar do Ernesto Araújo. Esse vídeo aqui eu mostro no final aqui do vídeo. Ernesto Araújo, eu vou ler o que ele falou, eu mostro aqui, quem quiser pausa. Se você quiser ler você mesmo, você pode pausar, pausa aí, mas eu vou ler aqui, Ao eleger o presidente Bolsonaro em 2018, o povo brasileiro ganhou a chance de transformar o Brasil de uma cleptocracia numa verdadeira democracia. Chegamos a avançar, mas a partir de meados de 2020, a reação do sistema, cavalgando a pandemia, começou a desmantelar essa esperança. Aí Ernesto Araújo continua, um governo popular, audaz e visionário foi se transformando numa administração tecnocrática, sem alma nem ideal. É uma linguagem chata que ele usa. Mas enfim, o governo tinha audacioso, não tem mais alma. Penhoraram o coração do povo ao sistema. O projeto de construir uma grande nação minguou no projeto de construir uma base parlamentar. Assisti esse processo com angústia e inconformidade e fiz o que pude, até onde pude, para preservar a visão original, a visão fascista. Vi confiscarem ao presidente seu sonho, anularem suas convicções, abafarem sua chama. E aí ele coloca um parênteses bonitinho aqui no final. Aqui na última linha, abalarem sua chama, tá vendo aqui?
Aí ele põe parênteses, não deixei que abalassem a minha. Aí nesse parênteses ele faz a divisão. Aqui estão os covardes e aqui estão os que não são covardes. Você tá de qual lado? Isso é muito parecido com a linguagem que o Abraham Weintraub usa nos posts dele. Eu até mostrei aqui algumas semanas no canal um post dele que deu muita discussão, que rachou o bolsonarismo, dele falando de cavalo de Troia sobre o ministro Mário Frias, Fábio, olha, sou ruim de nome, viu? Aí, mas ainda mais bolsonarista, que é o ministro do PSD, ministro das Comunicações. Segundo os bolsonaristas, ele é um cavalo de Troia. Pra você ver como a base tá rachada, até com o ministro que tá lá. Aí, continua o Ernesto Araújo. Leilões, privatizações, reformas tributárias e administrativa. Se não for combatida a essência do sistema, estas serão reformas gato-pardo, ou seja, mudanças para que tudo permaneça igual. Nenhuma articulação política vai mudar o Brasil, somente a pressão popular. Aí ele finaliza, hoje o povo brasileiro tem a oportunidade de recuperar sua esperança ao pedir ao presidente Jair Bolsonaro simplesmente que ele volte a ser o presidente eleito em 2018, aquele que prometeu derrotar o sistema, o líder de uma transformação histórica e constitucional, o portador de uma missão. Esse é o desespero dos bolsonaristas. Do bolsonarista que estão com o governo. O Weintraub e o Ernesto Araújo saíram, eles são dois olavistas. Os olavistas que saem do governo Bolsonaro, eles saem e eles começam a articular dentro do bolsonarismo um anti-bolsonarismo. Ao chamar, e o Weintraub falou isso várias vezes, eu até mostrei aqui, bolsonarista, gente com a foto do Bolsonaro no perfil, aqueles que põem bandeirinha dos Estados Unidos, da Polônia, da Hungria, de Israel, do Brasil, esse pessoal, bolsonarista raiz, chamando o Bolsonaro de frouxo. Isso, faz o quê? 2 semanas, 3 que eu fiz esse vídeo? Agora, de novo, o Ernesto Araújo fala, vender a alma do povo brasileiro, isso tudo. Quer dizer, o Bolsonaro deixou o Centrão tomar conta do governo, deixou o STF fazer o papel do STF, que é cumprir a lei, deixou a lei ser cumprida e tirou os olavistas do poder. Quem for fascista mesmo, escolha o lado agora. E aí ele no último tweet dele, ele é claríssimo, ele deixa a manifestação de hoje é a chance que o povo tem, quer dizer, é o ultimato, presidente Bolsonaro. Ou você faz agora o que você prometeu e volta a ser aquele de 2018, aquele que eu lembro que ele pegou um tripé, né? Ele pegou 2 muletas e falou assim, vamos petralhar aqui no Acre, lembra? Ou você volta a ser aquele que exaltava torturador, que fazia um monte de coisa, que falava que ia dar murro na boca de repórter, que empurrava, que metia o dedo na cara da Maria do Rosário, que falava que ia estuprar, não sei o quê. Ou você volta a ser aquele, ou há outra via, há uma segunda via fascista. Segunda via fascista são esses aí, e eles têm apoio amplo e irrestrito do Olavo de Carvalho, que tem, o Olavo de Carvalho tem lá o curso dele e tal, ele tem dezenas de milhares de alunos que são olavistas, que amam o Bolsonaro, mas que se o Olavo de Carvalho fizer assim, ele fala, opa, peraí, não, vamos aqui, tem um fascista melhor aqui, o Bolsonaro se corrompeu. Se eles começam com essa, de que o Bolsonaro tem até boas intenções, mas ele é frouxo. Uma coisa que esses 99% deles são homens, uma coisa que esses homens têm é a masculinidade frágil. Você começa a chamar alguém de frouxo, você fala, esse aqui não, o cara é frouxo, tem que ser um cara aqui, o homem mesmo, não sei o que. Aí, olha, tá indo por um caminho bem ruim pro Bolsonaro, e os comentários não são nada bons pro Bolsonaro, porque a maioria estão falando que o Bolsonaro traiu e está se rendendo ao sistema. Eles usam a linguagem sistema porque é uma coincidência. O bolsonarismo começou a usar a linguagem da internet, começou a investir pesado nisso em 2013. Naquela época, eles começaram, eu lembro disso, tinha até página Orgulho de Ser Hétero, não sei o quê, que depois foi provado que são todos bolsonaristas, todos do gabinete do ódio. Eles começavam a colocar coisa do Tropa de Elite, filme. Tinha Tropa de Elite 1, 2, tudo mais, e o filme fala muito sobre o sistema, e fala contra as milícias. Inclusive, se você for ver quem é o vilão do filme, é o Bolsonaro. Tá, aí, ou é alguém como o Bolsonaro. Mas o filme falava muito, o sistema não deixa mudar o sistema. Aí o Bolsonaro pegou aquela linguagem e começou a usar, porque ele viu que aquilo viralizava rápido, e começou a viralizar rápido. Aí o Bolsonaro virou o cara anti-sistema. O sistema é tudo aquilo que os filmes mostram de errado, que é a corrupção na política e tudo mais. Aí um cara que é deputado por 28 anos é o anti-sistema. Só que ele não é. Ele é presidente e está provado que não é. Porém, o Ernesto Araújo não é deputado há 28 anos, ele não é. O Abraham Weintraub também não é deputado há 28 anos, foi um ministro da educação que estava lá para tentar
impor a ideologia fascista no sistema educacional brasileiro. Não conseguiu, pelo menos não do jeito que ele queria, não conseguiu fazer o desmonte que ele queria, porque as instituições têm funcionários de carreira, as instituições, eu digo, órgãos públicos, ministérios e tudo mais, que não deixam que o desmonte seja feito da maneira que eles queiram, com a velocidade que eles queiram. É por isso que eles estão desesperados por uma reforma administrativa. Reforma administrativa não toca diretamente nos funcionários atuais, ela tem aquela pegadinha que ela vale só para os próximos. Ou seja, você que tem aí seus direitos, você é direito adquirido, você vai continuar tendo, mas o próximo que for contratado não vai ser por concurso público, vai ser por indicação. E aí você, que é funcionário público, daqui 4, 5, 6 anos vai estar rodeado por cargos comissionados. Eu falei no vídeo passado, assista o vídeo passado, eu falo no meio do vídeo, eu falo sobre isso. As manifestações pró-Bolsonaro de hoje, a maioria é CC, cargo comissionado. É a gíria para isso, cargo comissionado, que é gente que tem carguinho no governo Bolsonaro, não quer perder a minha mata, o Bolsonaro manda, fala, eu autorizo, o pessoal vai lá com faixa, tudo mais, carro de som, tudo. Por quê? Porque estão desesperados para não perder a mamata. Então, o Bolsonaro fala de reforma, tudo mais, porque ele quer de qualquer jeito aparelhar a maioria do sistema para tentar esse golpe, para tentar voltar a ser o Bolsonaro de 2018, porque ele sabe que essa pressão que o Ernesto Araújo está fazendo, e não pense que o Bolsonaro não sabe, está saindo em toda a mídia isso aqui. O Bolsonaro sabe, ele deve estar pé da vida. Essa pressão ele não consegue satisfazer o povo dele. Ele pode até ir lá na frente e falar, acabou, pô, lembra disso ano passado? 2 semanas depois a Polícia Federal foi lá e mostrou o que acabou. Acabou a palhaçada do Bolsonaro, foi aquilo que acabou, porque eles foram lá invadir a casa dos mesmos bolsonaristas que tinham invadido antes, pegaram os celulares dele e tudo mais, pegaram todos os dados, Alan dos Santos teve que fugir do país, Weintraub fugiu do país, só para você ver como o Bolsonaro tá. Ele não consegue, ele tá de mãos atadas nisso. E lembre-se, ele não pode bater de frente com o Ernesto Araújo, porque o Ernesto Araújo sabe de tudo, ele sabe o que o Bolsonaro fez no verão passado, ele sabe o funcionamento do gabinete do ódio, o Weintraub também sabe, talvez eles até tenham parte do gabinete do ódio, porque são dezenas de milhares de grupos no WhatsApp e eu duvido que sejam sempre os mesmos administradores, talvez até parte eles consigam controlar disso. Eles têm o olavismo, ele tem aquele sistema de cursos do Olavo de Carvalho para manipular as pessoas, então eles têm muito poder dentro do bolsonarismo e o Bolsonaro não consegue bater de frente. E o Ernesto Araújo vai depor na CPI da Covid, espere, ainda não foi aprovado o requerimento sobre o Ernesto Araújo e o Fábio Weingarten, que é outro olavista. Mas eles vão acabar depondo na CPI da Covid em algum momento. O Ernesto Araújo não há dúvidas de que ele vai depor em algum momento. E o Bolsonaro não pode bater de frente que o cara vai atirar na CPI. Ele já tá com medo do Weingarten, porque o Weingarten, mesmo que haja aquele acordo de não vamos atacar aqui, o Weingarten é estourado, e aí ele começa a falar mais do que deve, e os senadores sabem disso, e o Renan Calheiros é uma das pessoas mais cínicas do Brasil. Quando o Renan Calheiros quer ser cínico, eu lembro do Flávio Bolsonaro gritando, esperneando, o Renan Calheiros tomando cafezinho assim, rindo, na primeira sessão da CPI. Todo mundo deve lembrar disso, quem assistiu, Renan Calheiros assim, rindo, cínico, aí vai provocar, o cara é experiente, pega um rapaz de, sei lá, 30 e poucos anos, que é o Weingarten, estourado, bolsominion, quer dizer, inteligente ele não é. Pô, o cara vai estourar. Imagina Ernesto Araújo. Ernesto Araújo é uma mente burra, uma pessoa, meu Deus do céu. Junto o QI do Ernesto Araújo, do Abraham Weintraub, desses todos aí, não dá um macaco. Eu vou falar. E imagina esse pessoal na CPI. O Bolsonaro tá em desespero, ó. E o cerco tá vindo de onde ele menos esperava. Eu vou mostrar aqui. No próximo vídeo eu mostro o carro de som lá em Minas Gerais. Mas eu quero mostrar de novo aqui em Garanhuns. Olha só. Nessa data tão simbólica, queremos afirmar que não seremos silenciados. Nosso partido sempre lutou pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras e continuaremos em luta. Ninguém deve ser criminalizado por trabalhar pelo seu pão e por seus direitos. Lutar não é crime. Trabalhar não é crime. Nesse 1º de maio, exigimos vacina para todas as pessoas, auxílio emergencial, combate ao desemprego e fora Bolsonaro. Vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro. Tá aqui, corre. Não pode rodar a música fora Bolsonaro, tá?
A gente roda a música Lula lá, que todo mundo conhece, ainda mais na terra do Lula, em toda a periferia lá de... Não é bem periferia, mas em toda a área ali no entorno de Garanhuns. Então vamos lá, contra o desgoverno, no entorno assim, Garanhuns, Caetés, toda essa área a gente roda. Vamos lá, continuar indo pra cima deles. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoie-se e tem as minhas outras redes sociais pra você seguir. Vamos continuar indo pra cima deles que, ó, tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Falou!